dia, boa tarde ou boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos de jornada. E hoje nós chegamos ao 29º capítulo de estudos da obra Pensamento e Vida. Esta obra que nós estamos estudando aí, né, já hoje pelo 29º dia e sempre com uma leitura muito edificante, de grande aprendizado e de conhecimento, né? Então vamos lá, eu vou para a leitura e no final as minhas considerações, né? Sempre com a minha visão, o meu entendimento, compartilhando com você nesta série, né, de estudos. Então, Pensamento e Vida, capítulo 29, título Morte. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que, na morte, lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de reiterar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base das lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos da senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia, e o médico por vindouro deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas. Aqui nos adaptamos de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extingua o inferno de purgação merecida,
criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais, acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Bem, muito bem, né? É um tema forte. Eu costumo dizer que a morte, né, é um tema para o qual nós não somos educados, pelo qual nós não somos influenciados diretamente numa cultura de entendimento, de compreensão e até mesmo de um amadurecimento. Né? Porque se, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, de fato, essa é a única certeza que nós temos na vida. Né? Essa é a única certeza. E agora, estarmos preparados para ela é um outro passo. Né? É uma outra história, às vezes muito distante da nossa realidade. Quem já passou pela perda, né, de alguém próximo, de um amigo, de um ente querido, sabe muito bem o que é isso, né? Que por mais, né, na verdade, que nós entendemos à luz da doutrina espírita, né, à luz do Evangelho, a gente nem sempre está preparado. E eu entendo hoje, também com alguns estudos e leituras, que sim, não há nada de errado em termos ali um luto, em sentirmos a dor, mas não podemos ficar presos a isso. E além de tudo isso, o que é importante é de fato o nosso desapego, digamos assim, à matéria como um todo, para estarmos de fato, verdadeiramente vivendo a essência real da vida. E para mim, resumidamente, a única essência, e talvez a mais difícil, inclusive, é a do amor. É amar incondicionalmente quem quer que seja. E amar quem ama a gente, amar as pessoas do nosso convívio é muito fácil, não é difícil. Agora, amar incondicionalmente a todos não é uma tarefa fácil. E talvez essa seja, ou esse seja o maior desafio, né? O grande amor. E é por isso que eu até colocaria a reflexão de hoje sobre o amor verdadeiro, o desapego do que realmente não é tão importante e olhar para o amor. Vamos pensar nisso, vamos refletir. E essa foi a nossa 29ª leitura. Amanhã, o nosso 30º e último capítulo desta obra. Nós vamos partir para uma próxima obra. Essa semana, nos próximos dias, eu vou escolher e vou divulgar a próxima obra para os nossos estudos aqui, tá bom? Lembrando que todos os demais, os capítulos anteriores e toda a obra na íntegra, né, todas as leituras disponíveis estarão aqui sempre no Instagram e também no nosso canal do YouTube. É uma alegria imensa falar com você. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. E nós nos vemos amanhã no 30º e último capítulo desta obra fantástica de Chico Xavier, Pensamento e Vida. Um beijo no seu coração e nós nos vemos amanhã. Até lá.